De volta para falar de esporte, uma competição que antes reunia muita gente em Taubaté teve que se readaptar por causa da pandemia e passou a ser virtual. O novo formato atraiu inclusive atletas de outras partes do país. Por enquanto não está valendo resultado, mas o treino do Thomas e o da Mariana é como se eles estivessem disputando para a final. Os dois estão numa competição que precisou mudar bastante por causa da pandemia. O que antes reunia muita gente em uma arena, agora está sendo realizado de forma virtual. Diferentemente da competição presencial, além de não ter o calor do público no entorno, aqui o atleta fica sozinho, ele mesmo monta o espaço dele na arena, fica um judge que já avalia todos os movimentos, já pode corrigir algo na hora, além do monitoramento por 2 câmeras que ele deixa aqui à disposição. Aí a vantagem é que a nota não sai na hora da competição. Tem uma equipe de arbitragem que vai fazer uma avaliação e divulgar as notas depois. No online, a gente avalia esses vídeos com posições de câmera, inclusive utilizando a tecnologia a nosso favor, os recursos em câmera lenta, por exemplo. Outra coisa que mudou foi a narração do evento. Está valendo! Começou, galera! O Iel estava acostumado com o público e em poder circular na arena. Agora ele auxilia os atletas de dentro de uma cabine de locução. É diferente e, para ele, mais difícil. Não dá para fazer como você está na arena. E se você perder um pouco o foco, você já não sabe quem está em primeiro, quem está em segundo. Tem um pouco de delay, porque tem atletas de várias cidades, né? Então você fica meio preocupado e você acaba falando da cidade, falando das pessoas. Eu acho o online muito mais difícil. Para os competidores ainda é estranho ficar sem o calor humano da torcida, mas eles aprovaram as mudanças. O que move uma pessoa a querer competir, acredito que seja aquele nervosismo, o espírito de competição. E mesmo que a gente não estando nas competições dentro de uma arena, a gente ainda consegue sentir aquela sensação que a competição nos dá, entendeu? Então tá sendo bem legal, né? Tá sendo bem divertido. O presencial, ele tem a vantagem porque a gente tem a torcida, né? Os familiares estão lá, o pessoal da academia, todo mundo que vai assistir. Então essa é a grande diferença do online para o presencial, né? Tá sendo uma experiência diferente e super legal. A competição vai acontecer no próximo sábado e vai ser transmitida ao vivo pela internet, com narração e gráficos com relógio marcador. Nesta edição, 23 atletas da região e de outras cidades do Brasil estão participando. O Marcos é de São Luís do Maranhão. Está sendo uma experiência ótima para mim, eu espero crescer cada vez mais no esporte e me tornar um atleta, né? Já a Angelina é uma das finalistas e compete de São Lourenço, Minas Gerais. Embora não tenha aquela energia da galera, aquele grito, aquele abraço e aquela garra do presencial, o campeonato online está sendo uma experiência nova para mim, eu acho que para todos que estão participando, mas está sendo muito valioso para mim. O Rogério e o sócio dele estão na organização da competição. Com este formato virtual, eles conseguiram preservar a saúde de todos e manter o torneio. Acompanha o novo, né? Então a gente trocou a nossa modalidade de edição para online, justamente para ir de encontro com essa situação nova que a gente está passando da pandemia. Muitas doenças crônicas passaram a ganhar mais atenção por causa da Covid-19. Em algumas delas, que afetam o coração, por exemplo, podem ser agravadas pelos índices ruins de colesterol. Mesmo em casa, a Marta não deixa de fazer atividade física. Ela comprou esses equipamentos para se exercitar depois que ficou sabendo que estava com colesterol alto. Uma mini academia, pertinho do quarto, que já acordo de manhã, já faço. Tomo meu banho. Igual caminhar. Para mim, virou assim, uma coisa que eu tenho que fazer todo dia, uma rotina. Eu tenho que fazer todo dia 1 hora de caminhada. Mesmo tomando a medicação prescrita, ela também mudou a alimentação e comprou até eletrodomésticos novos para facilitar o preparo de alimentos mais saudáveis. A minha alimentação, eu não quero mais saber de óleo, né? Chocolate, que eu era chocolatra, né? Bolinho, que eu adorava fritura e tal. Não como mais, agora é tudo assado. O meu fogão tinha aquele exaustor, doei o exaustor, nem uso mais, entendeu? Então mudou completamente. O colesterol é um tipo de gordura necessária ao organismo e que é essencial para o funcionamento de células do nosso corpo. Mas existe uma variação chamada LDL, que é considerada o colesterol ruim e que pode causar doenças cardiovasculares. Essa alteração na gordura de sangue pode ser principalmente genética. Que o colesterol nós precisamos dele para virar hormônio, uma série de itens, ele é necessário.
Só que o ruim, ele é formado também no fígado e ele vai colar dentro dos vasos sanguíneos e forma pequenos calombos dentro dos vasos sanguíneos e daí obstrui a passagem do sangue e onde ele estiver entupindo pode levar a lesões. A Thaís, que mora em São José, diz que mantinha uma vida saudável, mas a pandemia chegou e a disciplina foi embora. O resultado? Agora eu estou com colesterol alto, eu tenho histórico também na família, parentes que controla com remédio, né? E agora eu pretendo controlar a alimentação, beber mais líquidos, comer mais frutas, verduras, né? E voltar a fazer atividade física para a gente conseguir baixar esse colesterol e não ter problemas no futuro. Para o cardiologista, o colesterol em si não é considerado diretamente um risco para a Covid-19, mas sim as doenças que a alteração dele pode causar. O colesterol isoladamente não é problema nenhum numa pandemia, seja qual for. Quer dizer, não é o fato de eu ter colesterol que eu vou ter um risco maior de morrer ou de ser internado na UTI por conta do Covid-19. Não, isso não existe. O que existe, na verdade, é que o colesterol provoca doenças cardiovasculares que tornam o indivíduo com maior risco de ter complicações se pegar o Covid-19. Ele ainda lembra que a melhor maneira de tratar a doença é com a combinação de medicação correta e bons hábitos de vida. A regularidade da atividade física, seja qual for, desde o simples caminhar do idoso até o triatlo e ultramaratona, o indivíduo aumenta o colesterol bom. Tem que tratar tudo, hábito alimentar, atividade física e medicação, para tratar o colesterol elevado. Atividade física sempre, uma boa alimentação sempre também. É difícil, mas a gente tem que colocar isso em prática e cuidar da nossa saúde. Dia 28 agora, depois de 5 meses, a Zona Azul voltou a ser cobrada em São José dos Campos, mas por enquanto o serviço só está funcionando em uma avenida da cidade, onde está o repórter André Luiz Rosa. André, boa tarde para você, conta pra gente que avenida é essa? Ô Rogério, boa tarde para você. A gente está aqui na Avenida Andrômeda, na Zona Sul de São José dos Campos, onde foi retomada a cobrança da Zona Azul hoje. Vocês estão vendo imagens do aplicativo que funciona da mesma maneira que o aplicativo antigo, por exemplo, mas o nome mudou. Agora é Zona Azul Eletrônica. A gente tem uma segunda câmera posicionada aqui também na Avenida Andrômeda para mostrar para vocês. Os parquímetros são basicamente os mesmos dos parquímetros anteriores. O que alterou também foi o esquema de cobrança. Os valores estão diferentes. Agora, o motorista que for parar aqui na Avenida Andrômeda, por exemplo, vai pagar um valor de R$ 2,00 para carro e aí vai na sequência, por exemplo, o motorista consegue fazer o pagamento fracionado. Vocês estão vendo aí pela segunda câmera que a gente tem. E aí como é que funciona, por exemplo, o motorista que for parar tem alguns sensores magnéticos no chão, a gente não consegue ver agora porque os carros estão parados aqui em cima, mas é como se fosse uma espécie daqueles sinalizadores alaranjados que a gente observa, por exemplo, nas ruas. Esses sinalizadores são magnéticos e aí a pessoa para em cima dele, ele sinaliza a quantidade de vagas, por exemplo. Aqui na Avenida Andrômeda, como você comentou, Rogério, é a primeira avenida que vai ser feita a cobrança, são 327 vagas. Vocês estão vendo aí esse carro que o nosso repórter cinematográfico Peterson Greco está mostrando, é aquele carro que faz o monitoramento das vagas, por exemplo. Então ele está posicionado com 4 câmeras diferentes, ele faz aquele esquema de varredura de 360 graus, portanto não tem tolerância. A cobrança volta a valer a partir de hoje e o motorista que não fizer o pagamento da Zona Azul já pode ser multado. Então, recado importante para o motorista de São José dos Campos que for circular pela Avenida Andrômeda, a cobrança da Zona Azul volta a valer a partir de hoje. Inicialmente, é somente na Avenida Andrômeda e, segundo a empresa que está administrando esse sistema, a partir do dia 19 de outubro, a cobrança deve ser retomada também no centro da cidade, no mesmo esquema que vocês estão vendo aqui na Avenida Andrômeda, na Zona Sul de São José dos Campos. Thalita, Rogério, com vocês. É bom lembrar, né, André, quem tinha o aplicativo anterior e tinha crédito ainda no aplicativo, tem que pedir para a empresa anterior para poder receber o dinheiro de volta, né? E agora o pessoal, motorista de São José,
tem que baixar aí esse novo aplicativo. Obrigado aí pelas informações, André. Thalita. Pessoal, já dura mais de 20 dias a paralisação dos funcionários dos Correios. Segundo o sindicato da categoria, dos 1.200 funcionários de São José dos Campos, metade está em greve. São 2 os motivos dessa paralisação. Primeiro, os funcionários reclamam de negligência com a saúde deles durante a pandemia. E o segundo é que os trabalhadores não querem a possível privatização dos Correios. Não tem um prazo para o fim dessa greve. Hoje de manhã, a gente conversou pela internet com o Carlos Henrique De Luca Ribeiro. Ele é diretor de operações dos Correios. Ele estava lá em Brasília e conversou com a gente. Ele disse que os Correios estão fazendo mutirões aos sábados, domingos e feriados para dar conta da demanda e que as entregas estão chegando sim no prazo. Ou seja, segundo ele, a população não está prejudicada com a paralisação dos trabalhadores. Ele falou também sobre os cuidados que os Correios têm tomado com a saúde dos funcionários durante a pandemia. Vamos ver. A nossa unidade de tratamento de São José, ela está com 0 de resto, não tem resto lá dentro. O que pode ter é alguma carga para transbordo. Então a pessoa olha dentro da unidade e vê um container cheio de encomenda, é porque esse container vai ser transbordado para uma área de distribuição. Então, assim, às vezes dá essa impressão de estar cheia, parada. Não está parada, está cheia de encomenda, claro, porque a gente não tem o efetivo completo, mas a gente está entregando normalmente. Todas as unidades nossas têm acrílico no guichê. O álcool em gel, nós compramos quase 10 milhões em álcool em gel, é muito álcool em gel, tá? Máscara, nós compramos quase 500 mil máscaras. Então, assim, não há como a gente dizer que os Correios se omitiram em matéria de equipamento de proteção individual. Isso não é verdade. A empresa fez um esforço financeiro e de processos enorme, né? Inclusive, na operação, a gente mudou o processo. E mudar processo custa também. Hoje, o carteiro não colhe assinatura mais. A gente tira foto com o celular, né? Então, os processos foram modernizados por meio de tecnologia para poupar o nosso colega de contato, né? Vocês viram aí que Taubaté é a segunda cidade da região com maior número de casos, né? Já são mais de 4 mil casos. A cidade soma 107 mortes causadas pelo coronavírus. A taxa de ocupação de leitos de UTI apresentou uma queda nos últimos dias. A gente vai falar sobre isso, então, ao vivo com a Laurene Santos, que está em Taubaté. Ô, Laurene, já dá para a gente falar em estabilidade aí em Taubaté? Boa tarde. Oi, Thalita. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha, aqui em Taubaté são 40 leitos de UTI e 30% deles estão ocupados aqui na cidade. Então, para a gente entender um pouquinho esse dado, o que ele significa, a gente está aqui com o secretário de Saúde para conversar a respeito desse assunto. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Secretário, o que significa a gente falar desses 30%? Taubaté tem mantido essa média? É importante dizer que nós temos mantido 50% da taxa de ocupação de leitos de UTI. Em especial, nós chegamos a 30%. Isso significa que nós estamos o quê? No platô, com uma tendência a abaixar esse número, né? Com uma tendência a diminuir esses leitos que são ocupados para pacientes mais graves. A Thalita falou do estúdio a respeito dos números que eles vêm reduzindo de casos e de mortes. Aqui em Taubaté, a média tem se mantido. Então, a que se atribui isso? Nós temos, assim, em relação ao óbito, né, uma manutenção do número de óbitos, infelizmente, mas nós temos um dado que é importante. 61 pessoas estão internados hoje em Taubaté, taubatianos. Se você for verificar 15 dias, nós temos em torno de 100 pessoas. Como também, na época, 50% a 60% a taxa de ocupação da nossa UTI e, como mencionamos há pouco, 30% atualmente. Esses dados, eles acabam influenciando também na flexibilização, porque no último fim de semana foi o primeiro em Taubaté com a abertura do comércio. Então, isso acaba impactando essa flexibilização? É importante dizer que nós estamos na fase amarela. Por esses dados e por essa diminuição da taxa de ocupação de leitos de UTI, de pacientes internados, pudemos avançar mais um pouco, abrindo tanto bares, shopping, cafeterias e afins, tanto no domingo como também no feriado. Eu falei fim de semana, mas é porque no domingo é que não podia. Agora, esse fim de semana foi o que foi autorizado, certo? Sim, começamos no domingo e também feriado.
domingo e segunda-feira feriado. E o horário como é que fica para o domingo e feriado? Da mesma forma, ontem tínhamos em relação a 8 horas ou 2 períodos de 4 horas, agora o comerciante respeita o mesmo horário, mas pode abrir no domingo e feriado. Secretária, a gente falou aqui no primeiro bloco do jornal todo a respeito do desrespeito das pessoas que viajaram, pessoal sem máscara, aglomeração, principalmente na praia. Taubaté, que é vizinha de Ubatuba, teme um avanço da doença por causa desse feriado? É importante dizer que Taubaté está situado numa situação próximo a Ubatuba e próximo a Campos do Jordão. São locais turísticos que tanto Taubatiano como outras cidades acabam tendo pessoas que vão a esses locais. Então, a aglomeração, ao desrespeito, na verdade, a tudo aquilo que a gente já vem falando, utilizar a máscara, não se aglomerar, lavar bem as mãos, ele se torna por terra se você não fizer o quê? Ter esse respeito. Na verdade, é um princípio de cidadania. E aí pode impactar 14 dias ou 3 semanas, impactar no aumento no número de pacientes positivos que vão precisar muitas vezes de UTI. A gente está desde o começo de agosto na fase amarela do Plano São Paulo, que permite essa flexibilização. E esses desrespeitos, como eles podem impactar nessa flexibilização e nessa fase que a gente está agora? É importante deixar um recado a toda a população. A flexibilização não significa que nós voltamos à vida normal. Flexibilizar, estamos dizendo, olha, vamos retornar à vida normal. E depende muito das pessoas, como eu te falei, cidadania, respeito ao próximo. Se a gente não fizer isso, vamos ter consequências, e muitas vezes são consequências onde a gente retorna a uma fase inicial. Por exemplo, pode acontecer de ter que fechar novamente domingos e feriados. Secretária, agora mudando um pouquinho de assunto, a gente já divulgou aqui no Link Vanguarda uma testagem com 14 mil testes que chegaram, uma parceria com o Butantan. Como é que está essa testagem? Está acontecendo? Está sendo feita aqui no município? Olha, já fizemos mais de 22 mil testagens no município de Taubaté, sendo teste rápido ou PCR, aquele do SUAB. É importante dizer que com esse convênio com o Instituto Butantan e COSENS, já fizemos quase 1.000 testes, sendo que tivemos um número de 60 pessoas positivas. A grande maioria dessas totalmente assintomáticas. E aí que está o perigo, né? Porque a pessoa ela não sabe que ela está doente e acaba transmitindo. É por isso que precisa ainda do isolamento, mesmo com a flexibilização? Essa investigação por meio dessa testagem, né, no caso que nós estamos fazendo o teste rápido, permite chegar e verificar essas pessoas, colocar em isolamento e fazer uma estratégia, principalmente daquelas pessoas que estão em contato com essas positivas, principalmente os familiares. Secretário, obrigada pela participação, inclusive no dia do aniversário, aproveitar para parabenizar o senhor e a participação aqui no Link Vanguarda. Muito obrigado. Então é isso, pessoal, o cuidado é necessário, precisa continuar e a gente tem que respeitar, né? Não adianta fazer como muita gente fez aí no feriado. Sim, o João Ebran falou em cidadania, né? Porque a gente sabe, o comércio reabriu aos sábados, mas isso não significa que as pessoas tenham que sair de casa e ficar aí circulando, andando, batendo perna à toa, né? Se puder, fique em casa. Laurene, obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando os números de Taubaté e da região toda e torcendo, claro, para que essa situação passe logo, Rogério. A gente muda de assunto agora, 12h39, porque as escolas particulares de Taubaté voltaram a receber alunos hoje para atividades de reforço. Mas para essa retomada, os colégios estão seguindo uma série de cuidados. Fazia tanto tempo que a gente não via isso. Parece até coisa simples. Mas depois de quase 6 meses com a escola vazia, os alunos estão voltando para a sala de aula. A retomada na rede particular em Taubaté começou aos poucos. A rotina vai ser diferente daqui para frente. O ambiente está mais arejado e o acrílico foi instalado para proteger os alunos e os professores. E há meses a gente vem se preparando para que esse dia aconteça, trabalhando no protocolo de segurança, para que tenha uma retomada gradual e lenta. Hoje foi dia de atividades ao ar livre e readaptação. Dos 100 alunos matriculados nessa escola de educação infantil, o limite máximo é receber 35 por dia. Mas apenas 10 compareceram para a aula presencial nesta terça-feira. Ficou muito evidente durante esse período o quanto é importante a socialização, o quanto é importante o contato. Então, de certa forma, a gente vem retornar com todas essas atividades de
forma presencial, com bastante segurança, mas sem abandonar também aqueles que ainda ficarão em casa. De acordo com o Plano São Paulo, a partir de hoje, as escolas privadas podem receber 35% dos alunos por dia na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio, o limite é de 20%. As escolas estaduais que retornarem também devem respeitar o máximo de 20%, independente da etapa de ensino. O momento exigiu novas regras, como a higienização das salas de aulas antes de cada turno, os intervalos com turmas fixas em revezamento de horários e a prioridade de alimentos que não necessitem de manipulação na hora da merenda. A retomada gradual das aulas foi autorizada pelo Estado em regiões com mais de 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo. Cada município ficou livre para permitir ou não esse retorno. Aqui em Taubaté, a rede municipal vai continuar com as aulas presenciais suspensas. As escolas do município também estão autorizadas, porém não retornarão nesse momento, né? Nós entendemos que ainda não é o momento, não é seguro, porque temos pesquisa em relação à vontade de retorno dos pais e dos professores. Os pais só 19% entenderam que seria momento, e os professores só 5%. Em função disso, nós não estaremos retornando. A novidade aqui em Taubaté foi a reabertura de espaços como esse, os laboratórios de informática das escolas municipais. A ideia é atender alunos que têm dificuldade de acesso às aulas à distância. Estaremos abrindo as escolas para os pais que têm interesse em desenvolver com seus filhos atividades remotas usando o nosso laboratório. Estará autorizado através de um agendamento. Basta ele ligar na unidade que seu filho estuda, agendar com a capacidade máxima de 10%. Um laboratório que tem 20 computadores, poderão usar 2 a cada hora. Então, nós estaremos atendendo somente dessa forma. Essa retomada ainda divide muito a opinião dos pais, né? Todas as escolas municipais que têm laboratórios de informática estão recebendo os alunos a partir de hoje. Mas, como o secretário disse e explicou na reportagem da Laurine Santos, tem que procurar cada unidade para fazer o agendamento. Situação em outras cidades da nossa região, cidades que continuam só com aulas remotas. Em São José dos Campos, por exemplo, as aulas remotas, as aulas na rede municipal só voltam no ano que vem, mas as escolas particulares também foram autorizadas a retomar as aulas de reforço hoje. Em todas essas outras cidades, as escolas municipais também continuam só com o ensino à distância. Link de volta, a gente atualiza os dados da Covid-19 na nossa região. A gente começa com Vale, Serra e Litoral, onde o número de casos já passou de 36.200. 1.060 pessoas morreram com a doença nessa região. Recuperados, mais de 23.200. A gente olha agora a média móvel, que indica se a doença está em crescimento ou em queda na nossa região. Começando pelo número de mortes, a gente vê uma queda e uma queda acentuada. O índice que era de 12,43 há 14 dias, agora está abaixo de 10, uma queda de 23%. Portanto, o número de mortes no Vale, Serra e Litoral em queda. A gente também vê queda no número de casos. Há 14 dias eram 518 novos casos por dia. Esse número caiu para 360, uma queda aí de mais de 30%. Portanto, o número de casos também no Vale, Serra e Litoral em queda. Aqui a gente separou o número de cidades com o maior número de casos. São José dos Campos já passou de 14.200 casos. 369 pessoas morreram com a doença na cidade. Taubaté já passou de 4.000 casos, Bragança de 3.500 e Jacareí passou de 2.000 casos. Pindamonhangaba passou de 1.800. Na sequência vem Caraguatatuba com um pouco mais de 1.700 casos, Ilhabela que se aproxima de 1.500 casos, assim como Guaratinguetá, Atibaia tem mais de 1.400 casos e São Sebastião, outra cidade do litoral, 1.387 casos. A gente estava vendo o mapa das estradas, né, com as câmeras, e a gente percebe que cada vez mais as concessionárias que administram as rodovias estão investindo na tecnologia para ajudar no monitoramento do trânsito. Na Carvalho Pinto, por exemplo, são 78 câmeras espalhadas em quase 200 quilômetros. E são muitos os registros de acidentes e de imprudência.
mas também tem cenas curiosas. Acidentes, imprudência, perigo, cenas inusitadas. É um vai e vem frenético, para lá e para cá. 193 mil veículos passam diariamente na rodovia Carvalho Pinto. E tudo o que acontece nos 143 quilômetros é monitorado 24 horas por dia. São 78 câmeras espalhadas na estrada, 38 só no trecho do Vale do Paraíba. E os flagrantes são os mais diversos. Cenas de acidentes como esses. Esse carro vermelho que vem pela pista da esquerda perde o controle, atinge o veículo ao lado e bate no caminhão. Outros veículos que vêm atrás têm de desviar. Já nesse outro acidente, esse carro preto está indo para o acostamento quando é atingido por outro veículo. O apoio das câmeras de monitoramento, elas servem justamente para encurtar o tempo de resposta das nossas viaturas operacionais. Então, qualquer identificação através das nossas câmeras de monitoramento, através do nosso parque tecnológico, a gente consegue acionar de maneira muito mais rápida e muito mais assertiva os nossos recursos operacionais para dar total apoio aos usuários em alguma situação de risco ou até em algum apoio necessário no momento. Flagrantes de imprudências também são registradas. Esse pedestre atravessa a pista entre os carros que passam em alta velocidade e depois caminha próximo ao canteiro central. E acredite, bem embaixo de uma passarela. Imprudência também de motoristas que colocam em risco a vida de outros motoristas. Repare nesse caminhão. Ele passa errado na praça de pedágio e decide voltar. Para isso, faz uma conversão na frente de outro carro e volta na contramão. Ele ainda anda por um trecho e depois faz uma outra manobra perigosa para acessar a cabine de pedágio. Hoje, no nosso centro de controle operacional, no nosso social, a gente tem a presença de um policial militar rodoviário 24 horas por dia. Então, todo o acesso que a nossa equipe ela tem disponível do monitoramento 24 horas, com todas as nossas câmeras, a gente compartilha também com a própria polícia. E através do conhecimento dessas infrações, a polícia também consegue fazer tanto uma atuação em flagrante, um direcionamento correto na pista, até alguma autuação de alguma ultrapassagem no local proibido, uma utilização de afastamento também, através das câmeras. Mas também tem momentos inusitados, como esse pássaro curioso que pousa na câmera e olha desconfiado. Ou desse grupo de maritacas. Chega uma, logo em seguida outra e mais uma. Só que a terceira, meio tímida, ficou no andar de cima, longe da câmera. O nome dessa espécie é periquitão maracanã, mas todo mundo conhece por maritaca mesmo. E elas ficaram ali, meio que conversando, entre uma olhadinha e outra para a câmera. O registro foi no quilômetro 92, próximo à praça de pedágio em São José. Exatamente 1 minuto depois, uma delas resolve dar um passeio. A outra continua lá, toda exibida. E tem ainda essa família de pato que resolveu dar um passeio na rodovia e foi filmada pelas câmeras. Papai e mamãe caminham tranquilamente junto com seus filhotes, em meio aos veículos. Eles tentam atravessar, mas como o movimento é intenso, continuam. Um agente de segurança chega para ajudar, mas a família nem liga. Quando acontece alguma ocorrência mais curiosa, como o próprio das maritacas, a gente fica surpreso, a gente fica feliz também, na verdade. Acaba fugindo um pouco da nossa rotina padrão que a gente tem aqui, mas é muito importante ter esses momentos mais de descontração também. Ainda bem que tiveram os bichinhos para dar uma aliviada, porque aqueles acidentes, né? Ali é mais impressionante que o outro. A imprudência dos motoristas, nossa, aquele caminhoneiro, né, fazendo aquela conversão na contramão no pedágio. 12h13 agora, vamos dar uma olhada como é que está esse retorno aí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Via Dutra está tranquilo, sem problemas, sem acidentes. A Polícia Rodoviária Estadual também informou o mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui se ainda tem gente pegando a estrada a esta hora da terça-feira pós-feriado. A gente começa com a imagem aqui da saída de Ubatuba, tem um movimento, mas esse é um trecho que
que já é bastante movimentado em Ubatuba, mas a gente vê aí uma fila de carros. Vamos tentar pegar aqui mais para o meio da estrada, que daí mostra, ó, movimento bem tranquilo, aquela curva típica ali da subida da Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, a subida bem tranquila, está quase pintando o carro ali subindo, mas mostra que o movimento já está bastante tranquilo. Rodovia dos Tamoios, vamos dar uma olhada aqui na saída aqui de Caraguá, comecinho da estrada. Se o nosso touch aqui ajudar, ele não está afim hoje de trabalho. Vamos em outra aqui, ó. Vamos pegar o mais no meio. O Bruno vai clicar para... Obrigado, Bruno. Agora sim. Olha aí, movimento tranquilo na rodovia dos Tamoios, né? Tem carro subindo, tem carro descendo. Parece que já normalizou neste momento a situação nas estradas que cortam a nossa região. Meio-dia e 6 agora, São Sebastião fez bloqueios sanitários nesse fim de semana prolongado por causa do feriadão. Ninguém foi impedido de entrar na cidade, mas aí a prefeitura foi parando os carros para pegar informações e também passar orientações. João Mota já está aqui para trazer um balanço para a gente, porque não foi só na estrada, né, João? Teve fiscalização no comércio por aí também. Conta para a gente. Boa tarde para você. Exatamente, Thalita, boa tarde para você, para o Rogério, para todo mundo com a gente aqui no Link Vanguarda. Teve essas ações promovidas pela Prefeitura, ações educativas e de orientação no limite com Caraguatatuba e também no limite com Bertioga, lá na Costa Sul. Mas, além disso, também teve um trabalho, uma ação aí de fiscalização em vários comércios da cidade. Inclusive, segundo a Prefeitura, tiveram várias autuações de estabelecimentos, tanto na Costa Norte quanto na Costa Sul. Isso porque descumpriram uma série de regras, medidas de segurança básicas que deveriam ser seguidas. Para conversar sobre isso, vou chamar o Mauro Morando, que é secretário de Segurança Urbana aqui da cidade. Mauro, muito boa tarde, professor, de novo. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Mauro, como é que foram esses últimos 3 dias aí, bem movimentados aqui em São Sebastião, como era previsto mesmo? Conforme você falou, muito movimentado, né? Um final de semana maravilhoso, de muito sol, muita gente na nossa cidade, a cidade está lotada e muito trabalho para a gente, né? De fiscalização ao combate ao Covid-19. A gente falou há um tempo atrás que a Prefeitura tinha liberado 100% de ocupação de hotéis e pousadas. Isso ajudou, eu acho que, a trazer ainda mais gente para cá. Com todo esse pessoal aqui, o que a Prefeitura fez para tentar evitar aglomerações e infrações? O trabalho intenso de toda a fiscalização da Prefeitura, né? Fiscalização de posturas, fiscalização ambiental, fiscalização do meio ambiente, o nosso pessoal do trânsito, nosso pessoal de defesa civil, nosso pessoal da Guarda Municipal, contando com a ajuda da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Enfim, uma série de ações fizemos, muito por conta de orientação ao uso das máscaras, o distanciamento social. Então, isso tudo foi feito para tentar, ao máximo, continuar sendo uma cidade referência no combate ao Covid-19. E qual que é o balanço dessas barreiras que vocês montaram na semana passada? Um pouco de número, né? Por você saber, por volta de 5.000 veículos foram abordados e orientados, né? Isso nas 2 barreiras? Nas 2 barreiras. O nosso pessoal da saúde, né, mediu a temperatura, orientou o pessoal, preencheu um questionário através da vigilância sanitária. O nosso pessoal da Secretaria de Serviços Públicos higienizou os pneus. Então foi um trabalho assim intenso, mas de conscientização aí a todos. Vocês tiveram algum lugar da cidade que teve um trabalho mais intensificado por causa da quantidade de pessoas, de repente Costa Sul? Na verdade foi a Costa Sul, sim. São as praias de maior movimento, então não só as barreiras, mas também o nosso pessoal de fiscalização de praias teve um trabalho muito grande. Ao longo do fim de semana a gente viu as praias, principalmente da Costa Sul, extremamente lotadas, com a grande maioria sem máscara. O que a Prefeitura fez para poder orientar? Alguém chegou a ser retirado da areia? Como é que foi esse contato com essas pessoas todas? João, na verdade é questão de cidadania, né? Então a gente tem que pensar no próximo, né? As pessoas, a gente sabe que elas não aguentam mais ficar dentro de casa, mas a gente tem que pensar na saúde do próximo. Então, se eu sou forte, se eu acho que eu vou passar por isso e não vou sentir nada, a gente tem que pensar na família da gente, no nosso pai, na nossa mãe, nos nossos avós, nas nossas crianças, né? Então, foi um trabalho intenso de orientação, fiscalização, mas muito orientação, conscientização de todos. E quantos estabelecimentos foram autuados? Tivemos uma coincidência, né? Por volta de 30 na Costa Sul e 30 aqui para a Costa Norte, né? Tanto de dia quanto à noite. Quais as irregularidades encontradas? A maior delas é a falta do uso de máscara, ou aglomerações de pessoas, né? Infelizmente tivemos rolezinhos aqui na nossa cidade, né? Que é um fenômeno social mundial, mas isso daí pegou muito pra gente e a gente teve que pegar firme em cima disso. Tá certo então, Mauro. Obrigado pelas suas informações mais uma vez. Pessoal, então é isso. E a Prefeitura mesmo informa que a cidade, ela continua muito movimentada e inclusive deve se manter com esse movimento grande de turistas e veranistas entrando a primavera aí, se aproximando da
outra temporada. Então, provavelmente, até o fim do ano, São Sebastião deve ficar bastante movimentada aí, como o Mauro disse. Tem que contar bastante com a conscientização das pessoas que descerem aqui pro litoral, né? Volto com vocês aí. Muita gente foi para a praia e é isso, né, João? Nos próximos dias, nos próximos meses, a tendência é que o movimento aumente. Obrigada pelas informações. A gente acompanhou durante todo o fim de semana flagrantes fotos, imagens de pessoas com aglomeração nas praias, sem máscara, mas esse não foi o único problema, né, Rogério? Depois de 5 meses fechado pela pandemia, o Poupa Tempo de São José dos Campos vai reabrir na próxima quinta-feira. Mas, enquanto isso, o posto faz um mutirão para a emissão de RG. Hoje foi dia de retomada aqui no Poupa Tempo de São José dos Campos, para os funcionários e para o público. A unidade reabriu, mas somente para emissão de RGs e com agendamento prévio. Por aqui, agora tem proteções de acrílico entre os guichês e álcool em gel para todo mundo. Além disso, é obrigatório o uso de máscaras. Na entrada do posto, a gente já tem os tapetes sanitizantes para o cidadão que está entrando no posto. A gente tem medição de temperatura. Os acompanhantes, eles só poderão entrar se forem acompanhantes, se forem crianças e idosos ou pessoas com portador de necessidade especial, justamente para manter o distanciamento das pessoas. A unidade de São José tem capacidade para emitir 350 RGs diariamente. Mas, justamente por causa da pandemia, o número foi limitado a 190 nesse mutirão. Segundo a responsável, o Poupa Tempo de São José está voltando, por enquanto, com 30% da capacidade. Todos os serviços, as pessoas que querem a Poupa Tempo, elas têm que agendar antecipadamente. Então, isso é muito importante. As pessoas entram no site ou no aplicativo e podem agendar o serviço. Todos os agendamentos para hoje e para amanhã já foram tomados. E ser o primeiro da fila foi importante para este professor. Ele precisou tirar o RG novo porque já estava tendo problemas com o documento antigo. Despachante, transferência de veículos, concurso público, né? Já percebi que estava dando algum tipo de problema, poderia dar algum problema, então já resolvi tirar. Foi tranquilo e aí deu certo. O único momento em que a retirada da máscara é permitida é esse aqui, que é o momento em que a pessoa vai tirar a foto para atualizar o RG dela. O Valdinei, por exemplo, tirou a máscara, fez tudo certinho, mas com muita segurança. E está garantido o RG. Está garantido. Lembrando que o mutirão vai até amanhã, mutirão só para tirar o RG, e na próxima quinta-feira as unidades reabrem para os demais atendimentos. Além do posto de São José, o Poupa Tempo de Bragança Paulista também está fazendo mutirão. Rogério Correia, temos aqui já a imagem desta noiva linda. Belas imagens, né? Porque com a pandemia, muitos casais tiveram que adiar a data do casamento, mudar o jeito de fazer a celebração. Mas você já viu uma cerimônia com todos os convidados dentro dos carros, Rogério? Olha aí que legal, foi assim que aconteceu em um casamento em Cruzeiro. Os noivos e os amigos garantem. Foi emocionante do mesmo jeito, viu? Depois de 3 anos de namoro, o tão sonhado pedido de casamento. O Rodrigo e a Amanda se casariam em maio. Quando a data foi definida, ninguém imaginava que 2020 seria um ano de pandemia, né? E foi justamente por causa da pandemia que os planos mudaram. Mas eles casaram. Vocês casaram, fizeram um casamento drive-in. Foi isso? Como é que foi essa festa diferente? Foi, exatamente. Nós fizemos um casamento drive-in. A gente ia fazer em um outro local, mas não iria comportar. Então, a gente encontrou um local aqui em Cruzeiro, que tem um campo bem grande. Todo mundo estava, assim, entregue, sabe? Todo mundo no mesmo espírito, todo mundo, sabe? Foi uma coisa, assim, muito incrível. No casamento realizado domingo à tarde em Cruzeiro, só os padrinhos ficaram ao ar livre. Todos os outros convidados assistiram à cerimônia de dentro dos carros. Nós entregamos uma cartilha para todos os convidados explicando que não poderia sair do carro, mesmo dentro do carro era para usar máscara. Nós entregamos álcool em gel para todos como lembrancinha, mas, né, acabou sendo uma lembrancinha. O noivo ele já chega ali, já conversa com os padrinhos antes da cerimônia começar, então tinha um local mais alto
lá no campo, onde eu pude chegar antes da cerimônia começar e ver todos os carros. Então ali eu pude ver todos os nossos familiares e amigos que estavam nos carros presentes, pude dar um tchauzinho para eles buzinavam, foi bem bacana. A Nathalie e o marido Lucas estavam entre os convidados. E olha a visão que eles tiveram e registraram da cerimônia. Olhem só que lindo, gente. Os padrinhos, as madrinhas, todos com máscara, distanciamento social. Vendo a cerimônia, como eles pensaram, né? O som bem alto e também foi transmitido via rádio, né? A gente dentro do carro podendo escutar. Foi, assim, uma emoção muito diferente, tanto que o meu marido, né, ele ali no momento estava todo romântico comigo, ao mesmo tempo que estava ali, né, o pastor falando as palavras bonitas ali para eles. Então, eu acho que foi um momento muito especial, que vai ficar marcado para sempre, que mostra o quê? Que sonhos, independente da forma que é feito, ele pode ser realizado, mesmo em meio a uma pandemia, né? Se para os convidados foi um casamento marcante, para os noivos, então... Para nós ali, o nosso coração estava realmente no ato ali, na celebração, e não no evento em si. Então, eu acho que isso que deixou tudo tão mais especial, sabe? Foi muito emocionante, chorei muito. Tentei segurar, mas... não consegui. A Amanda e o Rodrigo conversaram comigo de dentro do carro porque eles estavam a caminho da lua de mel, que, aliás, também ficou diferente por causa da pandemia. Diferente, mas não menos especial. No primeiro momento, vocês iam para Gramado, mas aí queriam pegar avião, acharam melhor não se arriscar no aeroporto e viajar os dois de carro com mais segurança. Para onde vocês estão indo curtir essa lua de mel hoje? A gente está a caminho de Monte Verde, Minas Gerais. A gente se agarrava com Deus e dizia assim, olha, é permissão de Deus. E se Deus está no controle, vai ser muito melhor do que a gente está planejando. Então, o que eu digo para as pessoas, não desistam dos seus sonhos. Se não pode ser no momento e na hora que vocês queriam, pode ter certeza que na hora certa, Deus vai prover para que seja muito melhor do que vocês imaginavam. Dá-lhe criatividade, que lindeza. Né? Foi linda essa cerimônia, gente. Eles bom, vão ter né? história para contar a vida toda, né? Olha, a noiva contou pra gente que como ela não pôde jogar o buquê, porque é um momento muito importante de um casamento, viu, Rogério Corrêa? Né? Tradicional, opa. Muitas mulheres devem estar pensando, mas e o buquê? Enfim, como ela não pôde jogar, ela acabou fazendo um sorteio do buquê. Pelo menos manteve a tradição, mas com segurança. Olha que legal. Um jeito bacana, né? E aí, Thalita, você pediu para as pessoas mandarem fotos aqui de casamento. E aí, você casou durante a pandemia? Choveu aqui, porque todo mundo quer contar essa história, Quanta gente casou na pandemia, hein? Quer começar aí, Rogério? Eu começo aqui, então, com a Aline de Taubaté. Casamos dia 15 de agosto, depois de remarcar 2 vezes por causa da pandemia. Tadinha, né? Foram 7 convidados presencialmente e o restante online. Olha aí, tava linda também, muito bacana. Mandou Adorei a foto essa foto pra gente, tá todo mundo mandando foto também. Ó, Leonardo também mandou, de São José dos Campos, diz que casou no civil no dia 28 de agosto, por causa da pandemia, só fez um almoço, nada muito, né, elaborado, sem aglomeração. E ó, mais gente. Choveu aqui, ó. A Sara de Jacareí mandou pra gente, casamos no dia 27 de junho, na Igreja Matriz, seguindo todos os protocolos de segurança. Tá aí, né? A igreja vazia, né? Infelizmente vazia, mas pelo menos a Sara seguiu aí as regrinhas, seguiu o combinado, né? Temos mais participação? A Elaine de Jacareí, casamos no sábado agora, dia 5 de setembro, apenas com a família, um casamento ao ar livre, num lugar bem bonito também. Já falamos aqui no Link Vanguarda, qual que é a desculpa? Depois, quando tudo passar, o pessoal faz um segundo casamento ali, renova ali, ó, como é que chama? A renovação dos votos, dos né? Dos votos, é isso. O pessoal Se sobrar dinheiro, Rogério. Faz a renovação dos votos 1 ano depois, quando puder. É verdade. Juliana Freitas, de São José dos Campos, casamos só no civil. Tá aí, ó, e um almoço também com a família, tá certo. Ah, bacana.